O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. E o maior erro que as pessoas cometem ao tentar mudar de vida é acreditar que a disciplina vem antes da recompensa. A verdade é exatamente o contrário. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Estamos estudando o livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Hoje nós iniciamos a quarta e última lei da mudança de comportamento, que se chama Torne esse hábito satisfatório. E dentro da quarta lei a gente começa também um novo capítulo, o capítulo 15 do livro Hábitos Atômicos. Nesse capítulo, o James Clear vai revelar muitas regras importantes, tá? Da mudança de comportamento. Essa aula de hoje é a primeira parte do capítulo 15. Eu dividi o capítulo 15 em 3 partes, para que as aulas fiquem dinâmicas e didáticas, ok? Para que nenhum vídeo fique muito longo. Então, na primeira parte do capítulo 15, o que ele já vai ensinar para nós? Ele vai ensinar que aquilo que é imediatamente recompensador tende a ser repetido. E que aquilo que é imediatamente desagradável tende a ser evitado, ok? Então, agora a gente vai para a leitura do livro e logo depois eu vou pegar o coração dessa parte do texto e vou gerar uma ferramenta de transformação para que você pegue esse ensinamento e aplique, coloque em prática na sua vida hoje, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Peço desculpas pela minha voz, ela ainda não está perfeita, mas já está se recuperando, né? E eu vou continuar gravando as aulas com essa voz mesmo, até que ela fique boa, tá? A gente não vai deixar de ter nenhuma aula por conta disso, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar o capítulo 15 dentro da quarta lei. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 15, quarta lei da mudança de comportamento, torne o hábito satisfatório. Capítulo 15 se chama A Regra Essencial da Mudança de Comportamento. Ok? Então vamos lá. Vamos para a leitura. No final dos anos 90, 1990, um funcionário de saúde pública chamado Stephen Luby deixou a sua cidade natal de Omaha, em Nebraska, e comprou uma passagem só de ida para Karachi, no Paquistão. Karachi era uma das cidades mais populosas do mundo. Em 1998, mais de 9 milhões de pessoas a chamavam de lar. Era o centro econômico do Paquistão e um eixo de transporte, com alguns dos aeroportos e portos marítimos mais ativos da região. Nas áreas comerciais da cidade, você encontra todas as comodidades urbanas padrão e movimentadas ruas centrais. Mas Karachi também era uma das cidades menos habitáveis do mundo. Mais de 60% dos moradores de Karachi viviam em loteamentos clandestinos e favelas. Esses bairros densamente povoados eram repletos de casas improvisadas feitas de tábuas velhas, blocos de concreto e outros materiais descartados. Não havia sistema de coleta de lixo, rede elétrica, nem abastecimento de água potável. Quando secas, as ruas eram uma combinação de poeira e lixo. Quando molhadas, se tornavam um poço lamacento de esgoto. Colônias de mosquitos prosperaram em poças de água estagnada e crianças brincavam em meio ao lixo. As condições insalubres levavam à disseminação de enfermidades e doenças.
Fontes de água contaminada causavam epidemias de diarreia, vômitos e dor abdominal. Quase 1/3 das crianças que viviam lá eram desnutridas. Com tantas pessoas espremidas em um espaço tão pequeno, vírus e infecções bacterianas se espalhavam rapidamente. Foi essa crise de saúde pública que levou Stephen Luby ao Paquistão. Stephen e sua equipe perceberam que em um ambiente com saneamento deficiente, o simples hábito de lavar as mãos poderia fazer uma diferença real na saúde dos moradores. Mas logo descobriram que muitas pessoas já sabiam que lavar as mãos era importante. No entanto, apesar desse conhecimento, muitos moradores lavavam as mãos de maneira descuidada. Algumas pessoas simplesmente passavam as mãos na água rapidamente. Outros só lavavam uma das mãos. Muitos simplesmente se esqueciam de lavar as mãos antes de preparar a comida. Todos disseram que lavar as mãos era importante, mas poucas pessoas criaram um hábito. O problema não era conhecimento, o problema era consistência. Foi quando Luby e sua equipe fizeram uma parceria com a Procter & Gamble para abastecer o bairro com o sabão Safeguard. Comparado com sua barra de sabão padrão, usar o Safeguard era uma experiência mais agradável. No Paquistão, o Safeguard era um sabonete premium, disse-me Luby. Os participantes do estudo costumavam mencionar o quanto gostavam da experiência. O sabonete espumava facilmente e as pessoas conseguiam espalhar a espuma por toda a mão. Ele cheirava muito bem. Instantaneamente, a lavagem das mãos tornou-se um pouco mais prazerosa. Eu vejo o objetivo da promoção da lavagem correta das mãos não como mudança de comportamento, mas como adoção de hábitos, disse Luby. É muito mais fácil para as pessoas adotarem um produto que forneça um forte sinal sensorial positivo, por exemplo, o creme dental com sabor de menta, do que adotar um hábito que não forneça feedback sensorial agradável, como o uso do fio dental. A equipe de marketing da Procter & Gamble discutiu a necessidade de criar uma experiência positiva de lavagem das mãos. Em poucos meses, os pesquisadores viram uma mudança rápida na saúde das crianças na vizinhança. A taxa de diarreia caiu 52%, a de pneumonia 48% e impetigo, uma infecção bacteriana de pele, 35%. Os efeitos de longo prazo foram ainda melhores. Voltamos a algumas das famílias em Karachi 6 anos depois, disse-me Luby. Mais de 95% dos lares que receberam gratuitamente o sabonete e foram incentivados a lavar as mãos tinham um local para lavar as mãos com água e sabão disponível quando a equipe de estudo retornou. Não havíamos fornecido sabonetes ao grupo de intervenção por mais de 5 anos, mas durante o experimento eles se tornaram tão habituados a lavar as mãos que mantiveram a prática. Foi um exemplo poderoso da 4ª e última lei da mudança de comportamento. Torne esse hábito satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. É perfeitamente lógico. Sentimentos de prazer, até mesmo os menores, como lavar as mãos com um sabão que cheira bem e tem muita espuma, são sinais que dizem ao cérebro: isso é bom. Faça isso novamente da próxima vez. O prazer ensina a seu cérebro que vale a pena lembrar e repetir um comportamento. Vejamos a história da goma de mascar. O chiclete foi vendido comercialmente ao longo dos anos 1800, mas só se tornou um hábito mundial depois que a Wrigley o lançou em 1891. As primeiras versões eram feitas de resinas relativamente insossas, mastigáveis, mas não saborosas. A Wrigley revolucionou a indústria ao adicionar sabores como menta e frutas.
o que tornou o produto saboroso e agradável de usar. Então, eles deram um passo adiante e começaram a promover a goma de mascar como uma forma de manter a boca limpa. Os anúncios diziam aos leitores para refrescar o paladar. Sabores gostosos e uma sensação de boca fresca forneciam pequenos pedaços de reforço imediato e tornavam o produto satisfatório para uso. O consumo disparou e a Wrigley tornou-se a maior fabricante de chicletes do mundo. O creme dental teve uma trajetória semelhante. Os fabricantes conseguiram um enorme sucesso quando adicionaram sabores como hortelã, menta e canela a seus produtos. Esses sabores não melhoram a eficácia do creme dental. Simplesmente criam uma sensação de boca limpa e tornam a experiência de escovar os dentes mais prazerosa. Minha esposa parou de usar Sensodyne porque não gostava do sabor. Ela mudou para uma marca com um sabor de menta mais forte, que provou ser mais satisfatório, ok? A primeira parte do capítulo 15 termina aqui. No próximo vídeo a gente vai a gente vai para a segunda parte, né? Porque temos 3 partes. O capítulo 5 ele é dividido em 3 partes. E agora a gente vai conversar sobre isso tudo que foi lido rapidinho para finalizar, né? Vamos lá. Faz rolinho de papel, vai cortar seu rolinho. Então vamos lá, gente. O que o James Clear fala, né? Sobre uma das regras mais importantes da mudança de comportamento, que aquilo que é imediatamente recompensador tende a ser repetido e que aquilo que é imediatamente desagradável tende a ser evitado, né? Parece que é simples, né? Mas assim, é simples. Só que, além de simples, essa ideia, ela explica praticamente todos os hábitos que você possui na sua vida hoje, ok? Pensa comigo. Você pega o celular, recebe uma notificação e sente uma pequena recompensa, né? Você come um doce e aí você recebe uma descarga imediata de prazer. Você compra algo por impulso, aí você recebe uma sensação instantânea de satisfação. O seu cérebro, ele vai registrando tudo isso. E então, ele envia para você uma mensagem silenciosa. Qual é a mensagem? Faça isso novamente, foi prazeroso, né? O cérebro humano, ele foi programado para repetir aquilo que te gera um prazer imediato. Olha o bingo do dia aí. E é exatamente por isso que tantos hábitos ruins parecem tão fáceis de manter, porque eles trazem prazer imediato, né? Eles recompensam no agora, enquanto muitos hábitos positivos recompensam no depois. Outro bingo aí, né? Então, assim, exercício, o que ele faz? Ele gera esforço agora e resultado meses depois. Então, ele é um hábito fácil? Não, não é, né? Investimento exige renúncia agora e liberdade financeira anos depois. Então, ele é legalzinho de fazer? Não é, né? A leitura exige atenção agora e conhecimento no futuro. Então, as pessoas não querem. Alimentação saudável. Alimentação saudável exige escolhas conscientes agora e saúde mais tarde. Mas é mais tarde, a pessoa quer agora, né? O problema é que o seu cérebro ancestral, ele foi treinado para sobreviver apenas ao presente, apenas ao agora, né? Ele não pensa no futuro. Esse é o problema. Ele não para poder planejar décadas à sua frente. Ele não foi treinado para sobreviver a isso, há décadas à sua frente. E é aí que nasce o conflito,
né? O autor, ele conta a história impressionante do Stephen Luby, né? Um pesquisador que trabalhava com comunidades extremamente pobres no Paquistão. Eu penso até que ele não precisaria ter ido longe, né? Porque favelas assim a gente tem aos montes no Brasil, né? Mas enfim. Né? Ele poderia ter vindo dos Estados Unidos para o Brasil e não para o Paquistão. Vamos lá. Todos sabiam ali que lavar as mãos era importante, né? Todos sabiam que aquilo ajudava a evitar doenças. Só que poucas pessoas transformavam esse conhecimento num hábito. Por quê? Né? É isso que o livro está te ensinando hoje, essa é a mensagem. Porque saber não é suficiente. O problema ali não era a informação, eles tinham informação. O problema ali era a repetição, eles não repetiam o ato. Eles sabiam que o ato era importante, mas não repetiam, né? Então, o problema ali era um hábito que desse satisfação às pessoas. E aí aconteceu uma coisa curiosa, né? Eles introduziram um sabonete que produzia muita espuma, tinha um cheiro agradável, tornava a experiência de lavar as mãos muito mais prazerosa. E aí uma coisa extraordinária aconteceu. As pessoas começaram a lavar as mãos com frequência. As doenças, por consequência, diminuíram drasticamente. E mesmo anos depois, o hábito continuava presente. Foi isso que ele disse, né? Mas você percebe o que isso tudo que o livro trouxe significa? Significa que o comportamento não mudou porque as pessoas aprenderam algo novo, elas já sabiam que lavar as mãos era importante. O comportamento mudou porque a experiência delas se tornou mais agradável. Entendem a diferença? Bingo, né? Essa é uma verdade poderosa, né? As pessoas, elas não repetem aquilo que elas apenas entendem, que elas conhecem. Não. As pessoas repetem aquilo que elas sentem prazer em fazer. Olha só. Isso vale para qualquer área da vida, tá? Muitas vezes você sabe exatamente o que você deveria estar fazendo agora, mas o seu cérebro continua escolhendo outra coisa, é ou não é? Isso já deve ter acontecido com você hoje, né? Mas não é porque você é fraca, né? Não é porque te falta capacidade, é porque o hábito ruim, ele entrega uma recompensa imediata. E o hábito bom, ele entrega uma recompensa distante. Bingo, né? E o cérebro, vou repetir, o cérebro prefere o agora. Então, se agora é aquele hábito ruim que entrega uma recompensa imediata, ele vai no hábito ruim, tá? O James Clear, ele mostra isso através de exemplos muito simples. Ele fala da indústria dos chicletes, né, que explodiu quando eles adicionaram o quê? Sabores agradáveis ao chiclete. Ele fala dos cremes dentais, que se tornaram populares quando eles passaram a deixar aquela sensação refrescante de limpeza, né? A sensação em si não melhorou a eficácia do produto, o produto já limpava antes, né? Mas essa nova sensação adicionada tornava a experiência de escovar os dentes satisfatória, essa é a palavra, né? E a satisfação gera a tão procurada e querida repetição que a gente precisa. Bingo, né? E essa talvez seja uma das maiores lições do capítulo 15 até agora. Que se você quer criar um hábito duradouro, não basta que esse hábito seja útil, né? Esse hábito, ele precisa ser agradável o suficiente para que você queira repeti-lo. Ele tem que ser satisfatório. Bingo de milhões aí, né? Porque hábitos, eles são construídos muito mais por emoção do que por lógica, né? Pensa comigo se não é assim. Quais hábitos positivos você sabe que deveria fazer, mas você ainda não sente prazer em realizar? Hábitos bons, né?
Que recompensas imediatas mantêm os seus hábitos negativos vivos? Como que você poderia tornar um hábito saudável mais agradável? Né? Como é que você torna essa experiência mais agradável para você querer repeti-la, né? O que o seu cérebro está escolhendo hoje apenas porque te gera prazer instantâneo? Ou seja, é tudo pela emoção, muito mais do que pela lógica, né? Porque aquilo que você recompensa, você fortalece. E aquilo que você fortalece acaba se tornando parte da sua identidade, né? E é exatamente isso que nós trabalhamos na Cartilha Mente de Ouro. É a construção consciente de padrões mentais que vão transformar crescimento, disciplina, prosperidade em experiências para você que sejam emocionalmente satisfatórias. Porque mudar de vida não depende apenas de saber o que fazer. Todo mundo sabe o que fazer, gente, mas a gente não faz, né? Então, mudar de vida depende de criar prazer nesse caminho, para você conseguir fazer, certo? E na Cartilha Mente de Ouro eu te ensino como que você reprograma sua mente para você valorizar as recompensas que são de longo prazo, que os bons hábitos trazem, como que você fortalece hábitos positivos sem depender apenas de motivação, como que você cria associações emocionais favoráveis ao crescimento, como que você vence ciclos de procrastinação e autossabotagem, e como que você constrói uma mentalidade que seja alinhada com ter abundância, ter disciplina, ter prosperidade, né? E junto da cartilha você recebe o bônus cofre dourado da prosperidade, com exercícios práticos, para você fortalecer diariamente a sua nova mente, que vai ser uma mente de expansão. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, para terminar, escreve aqui nos comentários. Qual hábito positivo você sabe que precisa repetir mais e como você poderia torná-lo mais prazeroso a partir de hoje? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui você não muda apenas os seus comportamentos. Aqui você aprende a entender os mecanismos invisíveis que fazem os seus hábitos permanecerem vivos, né? Porque os hábitos, eles não sobrevivem apenas pela disciplina, eles sobrevivem pela recompensa. E quando você muda a recompensa, você muda a repetição. Quando você muda a repetição, você muda a identidade. Quando você consegue mudar a identidade, você consegue finalmente mudar de vida, né? O cérebro humano, ele repete aquilo que te gera prazer. Por isso que tantos hábitos ruins parecem tão difíceis de abandonar. E tantos hábitos positivos parecem tão difíceis de manter. Então, você vai aprender aqui comigo a construir uma mente que encontre satisfação no crescimento e não apenas satisfação num conforto imediato. Porque a transformação verdadeira, ela começa quando você aprende a tornar a evolução emocionalmente recompensadora, ok? O futuro que você deseja construir depende daquilo que você aprende a recompensar hoje, ok? E o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui para ler essa página para você. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, manda esse conteúdo para alguém que você sabe que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Continua comigo, porque a próxima parte do capítulo 15 pode trazer aquela virada mental que você precisava para desbloquear a sua nova versão de si mesma, ok? Um beijo grande no coração de vocês.